Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo sobre a utilização das ferramentas do Google para a sala de aula, tá certo? Aqui é o professor Lucas Vilar, ou para quem quiser apenas Vilar, tá certo? E o objetivo destas gravações, desses vídeos, é fazer com que as pessoas aprendam o básico para operacionalizar isso na sua vida aí, enquanto professor, tá certo? Então aqui a gente está na tela inicial, a gente está numa aba do Google, tá certo? Você pode perceber que aqui ó, no canto superior direito eu já fiz o login com a minha conta, eu já estou logado, tá certo? profiel.vilar.gmail.com e aqui vai o primeiro aviso. Quando a gente usa o Google, a gente pode usar a conta nesse formato que eu estou mostrando aqui. Esse é um formato pessoal, tá certo? É o básico, então você vai ter um espaço aí de 15 gigas para poder utilizar ele, ou você pode usar uma conta corporativa. Quem já teve o acesso ao Classroom tem uma conta corporativa, por exemplo, quem usou em outra escola ou faculdade, por aí vai. Por exemplo, eu tenho uma conta corporativa do colégio anterior que eu trabalhei. Eu não indico usar uma conta corporativa de um lugar para trabalhar com o outro. E eu digo por quê? Porque essa conta corporativa ela só faz sentido funcionar enquanto você está naquela escola. Então, quando você sai, você perde tudo que você colocou ali se a escola dela está a conta, entendeu? Então, eu estou indicando para que vocês usem a conta pessoal. A princípio, eu vou mostrar para vocês como é que a gente operacionaliza, como é que a gente usa o Google Classroom. Então, tudo que você for procurar no Google, você vê nessa abinha aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer o nome lá, Google Apps. Geralmente o pessoal chama isso de uma barrinha de chocolate. Então, quando você clica aqui, aparece todas as funções, ou quase todas as funções que o Google tem, tá certo? A gente vai ver algumas aí ao longo desse projeto, mas inicialmente o que a gente vai ver está aqui, ó, Google Sala de Aula ou Google Classroom. Quando você clica aqui, o Google vai te direcionar para o Google Sala de Aula, tá certo? Quando é a primeira vez que você tem acesso à tua sala de aula ou o teu mural de turmas vai estar em branco, tá certo? Tá aqui, ó, nenhuma turma, tá certo? Do lado direito a gente tem a barrinha de chocolate que eu falei, o seu login e esse mais que é importante que você entenda. Tudo que a gente for fazer no Google, se você não tiver muita experiência, a primeira coisa que você deve procurar para iniciar alguma coisa é esse sinalzinho de mais. É ele que vai te dar o direcionamento do que você vai fazer. Então, vou clicar nele aqui, ó. Nesse sinalzinho de mais, você pode participar de uma turma ou você pode criar uma turma. Então, quando você clica em participar de uma turma, ele vai te pedir um código de uma turma que já é pré-existente. Então, por exemplo, esse caminho que eu fiz, vou repetir agora. Quando eu venho no mais, clico em participar da turma e pede um código de uma turma, você está se associando a uma turma como aluno. Esse é o caminho que o aluno vai fazer para entrar numa sala que você, por exemplo, tiver criado, ok? Uma sala de aula pode ter mais de um professor. Eu vou mostrar mais na frente como é que um professor convida outro para a sala dele. Mas o intuito da gente é aprender a fazer a nossa turma. Então, você clicando no mais, aparece também criar uma turma, tá certo? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Do lado esquerdo, a gente tem o controle das turmas que a gente for abrir, tá certo? A gente vai ter a agenda, as turmas que possivelmente forem arquivadas e as configurações. Então vamos lá, como é que eu abro uma turma, tá certo? Então eu venho aí no maisinho, lembrando que eu estou fazendo isso pelo computador, tá certo? Então venho no mais, criar uma turma e ele vai me abrir esse comunicado aqui, porque eu estou usando uma conta pessoal, tá certo? Então ele vai dizer que para você usar o Google Sala de Aula na escola, seria interessante que você tivesse o G Suite for Education, que é a plataforma indicada, é uma conta corporativa que a escola tem que fazer.
Aí essa parte a gente tem que falar com os gestores. Dá para fazer isso ou por iniciativa da escola ou da rede da qual você faz parte. Então a gente vai clicar aqui como eu estou usando para treinar, tá certo? Eu vou clicar aqui, afirmando que eu não estou usando com alunos, e vou continuar. Aí ele vai me aparecer uma guia para eu colocar o nome da turma, sessão, assunto, sala, e você vai alimentar dados aqui. Geralmente, onde tem nome da turma, eu coloco a série da turma. Então, por exemplo, primeiro ano, tá certo? Aí você pode colocar aqui em seção, por exemplo, sua disciplina. Eu vou colocar história. Por que eu vou colocar nesses dois só? Para vocês terem uma ideia. Porque é o nome que vai aparecer quando a turma for criada. Então, eu vou criar a turma e vocês vão ver como é que ela vai ficar no meu mural. O Google está criando. Essa demorinha é porque quando você cria uma sala de aula no Classroom, ela cria todo um aparato para que você operacionalize isso também pelo Google Drive. Então, quando você cria uma turma, o Drive cria uma pasta no seu Drive e uma série de documentos que o próprio sistema já cria automaticamente. Então, quando você coloca, primeiro eu coloquei a turma, tá vendo? A seção História, e está aqui 0 alunos. Se eu for criar outra turma, mesmo procedimento. Criar turma, eu clico aqui e vou continuar. Então, eu vou colocar aqui segundo ano. Na seção, ao invés de história, eu vou colocar filosofia. Só como exemplo. Filosofia e vou criar a turma. Pode perceber que ele vai dar aquela demoradazinha que eu falei, tá certo? E aí já vai estar criada a nossa segunda turma. Tudo isso aqui em termos de teste, tá certo? Então vamos lá. Quando você entrar no seu Google Classroom, as suas salas vão aparecer nessa área aqui, tá certo? Ó, aparece a primeira turma que a gente criou, aparece a segunda turma que a gente criou. Sempre vai aparecer da turma mais recente que foi criada, entendeu? Então aqui está primeiro, segundo, depois primeiro ano, mas você pode mover, ó. Você vem aqui mover. Deixa eu ver se aqui, ó, você pode pegar, ó, mover primeiro ano para o começo da lista. E aí, mudei, tá vendo? Ó, primeiro ano, segundo ano, para ficar, digamos assim, para quem gosta dessa organização. Tá certo? Então, eu vou entrar na turma aqui do primeiro ano, da turma de História. Esse é o mural que aparece tanto para você quanto para os alunos. Se você estiver fazendo isso pelo aplicativo do celular, é um tanto mais complexo, mas aqui já é bem mais fácil, entendeu? Aqui eu tenho o nome da turma, aqui é igual a uma rede social, então quando eu quiser compartilhar algo com a turma, eu venho nessa parte aqui, ó, compartilhe algo com sua turma, e eu preciso informar os meus alunos o código dessa minha turma. Por quê? Porque essa turma ela pode ser preenchida pelo professor, e aí você vai convidar aluno por aluno, o que eu não indico, ou você pode disponibilizar o código para que o aluno entre nessa turma. Então ele vai fazer o mesmo caminho, vai logar com a conta dele do Google, também é interessante que seja do Google, tá certo? Vai entrar no Classroom e no maisinho que eu mostrei anteriormente, ao invés de ele clicar em criar turma, ele vai clicar em participar de turma. E aí o que é que ele vai digitar lá no código? Esse códigozinho aqui. Então vou mostrar, tá vendo? Tem o nome da turma e abaixo tem o código da turma. Então eu poderia passar esse código aqui para os alunos da minha turma de primeiro ano, e quando ele colocar esse código lá no primeiro acesso dele, automaticamente ele vem para a minha turma aqui, e aí os alunos começam a lotar essa turma aqui, tá certo? Para esse vídeo inicial, eu vou mostrar apenas a configuração inicial, tá certo?
Então, aqui a gente tem o mural. O que é o mural? É o feed, para quem usa Instagram, por exemplo, é onde aparecem as coisas que você vai postando. Então, eu vou postar alguma coisa aqui só para vocês verem. É só um aviso. Atenção, pessoal, nossa turma está aberta. Pronto. Então, eu fiz uma postagem, tá certo? Não vou fazer nada, isso não é uma tarefa, não é nada, é só um aviso. Então, vou postar. E quando eu posto, isso está no meu mural. Tá aqui, ó, a hora que eu postei e o aviso que eu postei. Nessa minha postagem não tem nada, tá certo? Porque é só um aviso, é só um sinal de boas-vindas. Agora eu posso vir aqui em outra aba da minha turma, ao invés de mural, eu venho em atividades, tá certo? Nessa aba, e para quem usa o Google deve perceber, se você já usa há algum tempo, que o Google atualizou essa interface. Antes era bem menos intuitiva, está muito mais limpa, tá certo? Então, é nessa aba atividades que você vai, por exemplo, usar com as atividades da sua turma. É aqui que você vai disponibilizar material, é aqui que você vai fazer atividades, testes, formulários e por aí vai, tá certo? Então, para eu criar uma atividade, eu venho no maisinho, e aí, ó, aqui eu vou ter uma série de possibilidades que a minha sala de aula vai me dar. Então, eu posso postar uma atividade simples, para o aluno fazer um comando. Eu posso fazer uma atividade com teste, eu vou mostrar isso mais na frente. Então, por exemplo, eu posso adicionar um Google Formulário, tá certo? Para que o aluno responda a isso. Eu posso fazer uma pergunta ou posso disponibilizar um material. Então, eu vou começar de uma forma mais simples. Então, por exemplo, vou fazer uma postagem de um material. Então, aqui, ó, eu venho no título, e, por exemplo, se eu quiser que o aluno veja esse material antes da nossa próxima aula, então posso colocar aqui, por exemplo, introdução ao estudo da história. Isso é um assunto do primeiro ano, por exemplo. E aqui eu posso fazer uma descrição, então, leiam esse material para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula. E aí, veja, aqui está. Você pode perceber que tudo que você faz no Google tem uma vantagem em relação ao que você faz no computador comum, por exemplo. Você não precisa estar salvando. Está vendo aqui no canto, ó, aparece a palavra salvo. Cada vez que eu vou digitar alguma coisa, eu vou mostrar para vocês, a palavra lá salvo desaparece, salvando e salvo. Ok? Cada modificação que eu vou fazendo, o Google vai salvando segundo a segundo. Tá vendo? Salvando e salvo. Isso acontece em tudo que você faz dentro da plataforma do Google. Então, assim, eu indiquei um material, aqui está dizendo a turma, eu posso indicar esse material para todos os alunos, não tem aluno ainda na minha turma, por isso não aparece o nome deles aqui, mas se tivesse o nome deles apareceria aqui, tá certo? Ou eu posso, por exemplo, indicar esse material para uma parcela da turma só. Então, eu posso indicar para aqueles alunos que precisam de alguma ajuda, ou, isso também é importante que a gente entenda, para aqueles alunos que precisam de algo mais. Ele já atingiu aquilo que a gente esperava dele, eu posso dar um plus para que ele aprofunde os conhecimentos que ele, o sinal, queira ter na área, entendeu? Aí veja, eu coloquei ali o nome, eu coloquei aqui uma descrição, mas eu não coloquei nenhum material. Onde é que eu venho para colocar no material? Se para fazer qualquer coisa eu venho no mais, como eu falei no início da aula, para eu anexar qualquer coisa na plataforma do Google, eu sempre procuro por esse clips que tem aqui, tá certo? Isso tem também no aplicativo do telefone. Então, quando eu clico em adicionar, ela vai automaticamente me dar essas opções aí, tá certo? Eu posso
anexar um arquivo que eu tenha no meu Drive, eu posso puxar um link, eu posso colocar um arquivo do computador, eu posso colocar algo do YouTube, certo? Então, por exemplo, ele já abre direto aqui, eu posso pesquisar, então, isso é só um exemplo, tá certo, pessoal? Introdução ao estudo da história. Você não precisa nem ir para a aba do YouTube, você vai pesquisar um vídeo aqui para você anexar. Vamos botar só para a introdução mesmo, só para a gente ver, não conheço o vídeo e tal. Então a gente vai colocar aqui esse primeiro vídeo da lista, ele apareceu aqui, tá certo? Então, como foi um vídeo que eu coloquei, eu vou, ao invés de colocar lei, eu vou trocar aqui, vou colocar assistam esse material para a nossa próxima aula. Vou colocar vídeo para a nossa próxima aula, tá certo? Se você quiser, você podia ter feito isso e colocado outras questões mais para frente, você colocar algumas perguntas sobre o vídeo. Mais na frente eu mostro isso. Então, coloquei o nome, coloquei o que eu queria disponibilizar para os alunos. Tópico. Essa parte de tópico é importante, por exemplo, se você ensina mais de uma disciplina em uma turma só. Por exemplo, eu ensino filosofia e sociologia para uma turma. Aí eu posso organizar as minhas postagens por tópico. Ao invés de eu abrir uma turma de primeiro ano para história, de primeiro ano para filosofia, para os alunos não se confundirem também, eu abro a minha sala de aula com o primeiro ano, e aí as minhas postagens eu vou organizando por tópico, tá certo? Eu venho aqui, crio um tópico, e o que for de história, eu boto um tópico de história, o que for de filosofia, eu boto um tópico de filosofia. Aí o próprio Google ele vai organizar as postagens por tópico. Isso é bom porque a gente não se perde ao longo do ano, tá certo? Com tudo certinho, eu venho aqui postar, ok? E aí, como eu não adicionei, ele vai sempre estar dando essas dicas, eu vou fechar aqui. Então, na nossa atividade, vai ter algo para o aluno fazer, tá certo? Então, vai aparecer no meu mural, tá vendo? Ó, tem um material aqui. Quando eu fizer essa postagem, o aluno vai receber um comunicado, vai aparecer um alerta para ele no celular, a não ser que ele desative, tá certo? Como uma mensagem no WhatsApp, vai aparecer para ele que eu postei alguma coisa e também vai chegar um e-mail, tá certo? E aí ele vai ver o que é para fazer. Nesse caso aqui é um material só para estudo, tá certo? Então vou voltar lá no meu mural. A gente já viu aqui o mural, onde eu coloco as atividades, venho no mais, vou gerar outra atividade, tá certo? Então, por exemplo, eu posso criar uma atividade sobre esse vídeo que eu postei. O título, análise do vídeo sobre IEH. IEH é introdução ao estudo da história, tá certo? Então, aí, instruções, eu vou colocar aqui, faça um breve comentário sobre o vídeo postado anteriormente. Então, veja, aqui já é diferente, eu não sei se vocês perceberam. Então, não é só um material, tá? É uma atividade. Então, é para o primeiro ano. Eu posso colocar novamente para todos os alunos ou para alguns alunos. Eu posso fazer, por exemplo, uma nova oportunidade de avaliação. Posso fazer uma recuperação por aqui, tá certo? Eu posso dizer quantos pontos essa atividade vai valer, ou se ela não vai valer ponto. Então, por exemplo, eu posso dizer que ela vale 1 ponto, eu posso dizer que ela vale 2, eu posso dizer que ela vale 3 pontos, ou eu posso dizer que ela não tem nenhuma nota, então vou colocar aqui 2 pontos. Eu posso estabelecer uma data de entrega, tá certo? Então, eu posso vir aqui sem data de entrega, hoje é dia 9, ele já pula para amanhã, ele dá esse prazo no mínimo de 24 horas, tá? Mas eu posso dar uma semana e eu posso dizer até a hora em que essa atividade vai ficar disponível. Então, por exemplo, eu vou colocar até as 20 horas do dia 17 de abril. A partir dessa hora, ele não pode mais
ter acesso, o Google trava essa atividade, então você tem controle de quem fez e quem não fez. O tópico, que a gente já comentou, né? No caso do Ensino Mais de uma Disciplina, e tem uma novidade aqui que é uma rubrica, que é, por exemplo, de eu colocar algum comentário, alguma coisa para o aluno, se ele quiser fazer como suporte. E aí eu venho aqui, não tem atividade nenhuma, eu vou criar atividade, tá certo? Tem uma atividade, agora tem um material para ele ver e tem uma atividade, e essa atividade vai aparecer lá no meu mural. Tá aqui a atividade, tá certo? Quando o aluno entrar nessa atividade, vai aparecer para ele a data, tá certo? Vai aparecer a data para ele e até quando ele vai fazer, ó, data de entrega, 17 de abril até as 20 horas, quanto vale, e aí, ó, faça um breve comentário sobre o vídeo postado anteriormente. Como eu estou fazendo esse vídeo para professor, tá certo? Eu estou colocando como postar, não estou colocando como é que ele deve responder. Mas, por exemplo, ele pode responder através de um comentário ou quando os alunos enviarem, essa tela começa a ser preenchida. Mas aí essa parte dos alunos depois eu mostro para vocês, tá certo? Como é que vai ser a correção, o trabalho que é feito e por aí vai. Quando esses alunos, vamos dizer que você tenha 40 alunos nessa sala, quando esses alunos fizerem as atividades, os 40 alunos vão aparecer aqui numa lista, tá certo? E aqui você vai poder corrigir um a um, sem precisar ir em todos os documentos que os alunos fizerem. Por exemplo, ele fez um documento do Word, tá certo? Respondendo essa tarefa para você, anexou, você vem aqui, clica no aluno, ele vai estar aqui nessa lista, e você vai corrigir aqui e já vai atribuir a pontuação, tá certo? Eu acho que para o início a gente já tem pano para manga. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Nessa aba aqui interessante, nessa aba aqui do lado esquerdo aparecem todas as minhas turmas, tá? Então quando eu clico aqui em turmas ele vem, ó, tem meu primeiro ano, tem meu segundo ano, tá vendo? Essas turmas estão zeradas, ok? Tem uma turma que eu também fiz, eu vou recuperar, eu arquivei para mostrar para vocês, mas tem uma turma que eu já fiz, por exemplo, teste de formação, que eu já tenho alguns alunos. Eu vou restaurar essa turma e ela vai voltar para a minha tela inicial. Tá vendo, turmas? Tá aqui, ó, teste de formação, já tenho 8 alunos, ok? Tá vendo? Ele organiza da última sala criada para as primeiras, a não ser que eu mova, certo? Eu espero que tenha ajudado aí a vocês inicialmente, tá certo? Então, vai ficar aí a dica para vocês. Se vocês gostarem aí do vídeo, peço que vocês disponibilizem para ajudar mais professores que estão necessitando aí dessas ferramentas, ok? Abraço, até o próximo vídeo.